Ora, muito bom dia, uma vez mais. Bem-vindos ao nosso terceiro webinar, do nosso ciclo de webinars para profissionais financeiros, promovidos pela Accessor. Desta vez, portanto, dedicado ao futuro do crédito comercial nas empresas, neste contexto de incerteza em que vivemos atualmente e que, de alguma maneira, provocado por aquilo que foi ou que está a ser a pandemia do Covid-19. Para aqueles que nos estão a acompanhar pela primeira vez neste nosso ciclo de webinars, queria fazer aqui apenas uma breve apresentação. Portanto, o meu nome é Paulo Costa, eu tenho a responsabilidade da subsidiária da Accessor em Portugal. A Accessor é uma consultora especializada na gestão de risco de crédito. Portanto, é isto que fazemos, é ajudar as empresas na gestão de todo o seu processo order to cash. E para isso utilizamos uma inovadora solução tecnológica que incorpora inteligência artificial, numa componente de machine learning, para construir aquilo que é considerado um modelo de risco à medida, ou seja, ter indicadores personalizados para trazer eficiência às empresas na sua gestão do processo order to cash. Neste nosso webinar, portanto, de formato reduzido, portanto, o webinar terá a duração de 30 minutos aproximadamente, para que não seja demasiado oneroso em termos de tempo. No final, vamos abrir o nosso chat ou bate-papo, se tiverem a versão em português, para que possam colocar as vossas perguntas, que serão respondidas por e-mail. Optamos por este formato para que o tempo do webinar não se prolongue demasiado. Existe também no final a possibilidade de responderem a um inquérito de satisfação, que nos vai seguramente ajudar a melhorar os nossos próximos eventos e próximos webinars. A vossa opinião é muitíssimo importante para nós. Também este webinar será gravado e será depois também disponibilizado para todos aqueles que participaram e também que se inscreveram para poderem rever, portanto, os conteúdos do webinar. Se tiverem algum problema, se deixarem de ouvir, existe a possibilidade de se reconectarem, devendo para isso clicar no botão reconectar, localizado no topo do ecrã. E, portanto, este webinar faz parte desta nossa agenda de webinars, que irá ter mais um webinar durante o mês de maio e mais 2 webinars, portanto, durante o mês de junho. E agora, seguidamente, portanto, passo aqui o comando das operações para o Mário Lourenço, que tem uma longa experiência na implementação de modelos de risco sofisticados e também na análise de risco de crédito, para que nos dê aqui, partilhe connosco aquilo que é a sua experiência e o seu conhecimento relativamente ao futuro do crédito comercial das empresas neste contexto de incerteza. Mário, a palavra é tua. Obrigado. Bom dia, obrigado a todos pela vossa presença. Portanto, o meu nome é Mário Lourenço e sou colaborador da Accessor desde 2017. Portanto, faço parte da equipa de pré-vendas. E ao longo deste ano já visitei várias empresas em Portugal, de vários setores de atividade e diversas dimensões, com volumes de negócio desde os 5 milhões de euros, a partir dos 5 milhões de euros até aos 3 bilhões. Portanto, entre CFOs, CEOs e responsáveis operacionais, tive a oportunidade de observar de perto as empresas não especialistas em risco, por assim dizer, e como lidam com a exposição que têm com os seus clientes. Portanto, o tema que vos trago hoje é o futuro do crédito comercial nas empresas e num contexto de incerteza. E a minha apresentação irá ter a seguinte estrutura. Portanto, sem me alongar muito, esta estrutura vou-me focar essencialmente aqui em 3 partes para chegarmos ao final às conclusões desta temática. Portanto, antes de mais, queria introduzir o tema do crédito comercial. Portanto, o crédito comercial, e não pretendo alongar muito em definições e análises, mas temos que definir o crédito comercial como um acordo B2B, em que as partes estipulam uma compra mediante um pagamento num prazo posterior. E aqui há 2 fatores determinantes nesse acordo, que são as condições de pagamento, que por norma têm o dia de entre 15, 30, 60, 90 dias, e também ao limite de crédito, ou seja, qual o montante de exposição que estou disposto a ter junto do meu cliente, ou seja, o plafond. E aqui de salientar que, ao contrário do crédito bancário,
o crédito comercial não é comunicado. Portanto, a sua representatividade na economia é bastante incerta. O World Trade Organization estima que 80% a 90% das trocas comerciais no mundo são efetuadas através de financiamento, onde aqui se inclui o crédito comercial. Portanto, aqui as principais vantagens que encontramos no crédito comercial, como podemos ver, estão nos dois lados. Tanto do lado do fornecedor, que beneficia da desintermediação financeira e promove estratégias de marketing em torno do produto e, em consequência, também ganha vantagens competitivas. Como também do lado do cliente, que fica mais fidelizado, aumenta a sua procura nos serviços e adapta também este instrumento ao ciclo de vida de venda, ao ciclo das vendas. E aqui o que eu vos queria trazer, e para nos enquadrar com a atualidade, temos aqui um quadro bastante interessante que é efetuado com uma amostra de clientes da Accessor, onde se representa a evolução da conta de clientes de 300 empresas espanholas, entre PMEs e grandes empresas, que juntas, em termos de faturação, representam cerca de 20 bilhões de euros, ou seja, cerca de 1,5% do PIB de Espanha, o que seria quase 10% do nosso PIB. E este quadro agrega os saldos em aberto, separando a dívida vencida da que ainda está dentro do prazo. E mostra também a evolução do aging, ou seja, a antiguidade média das faturas aqui analisadas. E este quadro dá-nos desde logo uma visibilidade sobre o efeito imediato do Covid nestas empresas. Ou seja, aqui verificamos que entre março e abril já houve uma degradação de 8 dias num atraso e há um aumento de 25% da dívida vencida. Ou seja, estamos aqui a falar de cerca de 100 milhões de euros. Portanto, claramente também há aqui uma grande desvantagem no que se refere ao crédito comercial, que é uma desvantagem que está dentro tem a ver com a base da confiança. Portanto, a principal desvantagem deste produto é a incerteza no cumprimento dos prazos e os problemas que daí advêm, o impacto das perdas, que raramente é eficientemente calculado. E também a fraca eficácia no sancionamento das más práticas. Porque aqui, ao contrário do crédito bancário, que em caso de incumprimento comunica junto dos seus pares a situação e, de certa forma, veda a aquisição de novos serviços, aqui é de referir que é uma forma bastante dissuasora no cliente, que nós conhecemos perfeitamente as condições e as consequências de um incidente bancário e priorizamos dessa forma também o nosso cumprimento, né, face aos outros compromissos que tínhamos. Portanto, penso que estaremos de acordo quanto ao papel do crédito comercial. É um instrumento fundamental e impulsionador da economia. Assim, as condições financeiras que um fornecedor concede aos seus clientes são, na maioria dos casos, a única forma de fazer negócio. Portanto, aqui a questão que se coloca é se as empresas vão continuar a solicitar crédito aos seus fornecedores. Na minha opinião, mais que nunca. Porque o crédito comercial é o fator que vai determinar, em algumas empresas, a própria continuidade da sua atividade ou, eventualmente, o seu encerramento. E que impacto é que também esta procura dos meus clientes relativamente às minhas condições financeiras vai ter na minha empresa? Porque hoje, sem a intervenção, por exemplo, do Estado, os bancos provavelmente não iriam disponibilizar as linhas de crédito às empresas de forma tão generosa como fazem. E estas próprias linhas, por si, não são suficientes e não estão disponíveis a todas as empresas. Portanto, vamos entrar aqui. O objetivo desta primeira parte é demonstrar as ameaças iminentes com as atuais práticas das empresas. E eu queria aqui comparar as práticas na gestão comercial das empresas no geral com as práticas na gestão do crédito bancário ou empresas especializadas nessa área. Portanto, aqui, antes de mais, devemos ter noção da informação disponível sobre os nossos clientes empresariais. Que tipo de informação consigo obter hoje facilmente sobre os meus clientes? Portanto, aqui 3 grupos.
os dados públicos, desde moradas, estruturas societárias, incidentes, demonstrações financeiras. Temos aqui toda uma série de conjunto de dados que podemos facilmente adquirir. Depois temos os dados internos que se encontram nos meus sistemas ou espalhados em arquivos de forma não integrada. E também temos dados de terceiros, ou seja, existem empresas que de alguma forma nos aconselham sobre a capacidade de determinado cliente solver os seus compromissos. Aqui podemos incluir seguradoras, podemos também incluir um enquadramento bancário ou até bases de dados comportamentais partilhadas. Portanto, essas bases de dados são apenas eficientes em alguns setores, como por exemplo nos bancos. Portanto, existem várias formas de mitigar o risco com base na informação de que dispomos. E neste quadro, podemos observar alguns dos pontos diferenciadores nas abordagens ao risco de crédito quando olhamos para as entidades bancárias. Portanto, aqui o que é que verificamos? Verificamos desde logo que o risco é uma atividade core e, portanto, a dedicação efetuada ao longo dos tempos para ter informação adequada permitiu a estas entidades, de forma bastante precisa, calcularem o custo do risco associado e incluí-lo na sua margem do negócio e repartem assim o custo pela atividade. E o mais importante aqui a reter é que a gestão no crédito bancário é muito mais profissionalizada comparada à gestão que fazem as empresas não financeiras e essa própria gestão tem sido desenvolvida e continuamente ao longo dos anos. Portanto, que práticas comuns usam as empresas? Não bancárias, por assim dizer, ou não financeiras e não especialistas. Por norma, recorrem a terceiros para gerir o crédito, ou seja através do instrumento de mercado, como o seguro de crédito, o factoring, que fornecem desde logo uma opinião especializada sobre o risco do cliente, emitindo e recomendando um plafond. E de referir que quando também estamos aqui em ambiente de exportação, o desconhecimento sobre os meus clientes são ainda maiores, por isso este uso a estes terceiros é fundamental. Portanto, estes dois primeiros recursos normalmente permitem adequar posteriormente as condições que irei dar aos meus clientes e vou sentir-me também mais confiante porque tenho aqui uma partilha de responsabilidades em casos sinistros. Contudo, quando não existe cobertura, as empresas ficam desde logo na posição de decisão sobre se assumem o risco ou não. E aqui podem recorrer a garantias, podem promover condições financeiras adequadas ao risco a questão e mais conservadoras, por assim dizer, e poderão sempre e consideram sempre e fundamentalmente considerar a relação comercial. Portanto, não devemos esquecer que também existe aqui um efeito vertical à cadeia de valor. Os meus fornecedores também serão pressionados pelos cortes na minha cobertura e poderão exigir-me a mim também condições mais restritivas. Portanto, aqui percebemos que as empresas, quando passam a assumir risco sem a ajuda dos instrumentos de mercado, vêm-se com grandes dificuldades para financiar de volta os seus clientes. Porquê? Isto prende-se sobretudo com o elevado grau de incerteza. A dificuldade de interpretação do passado para determinar o futuro. Para já, o passado está demasiado distante e atualiza-se lentamente. Portanto, existe aqui uma forte limitação na informação pública. Aqui podemos exemplificar as contas. Quando estamos a analisar contas, já estamos a analisar contas com mais, atualmente, contas de 2018 e também podemos, e as próprias publicações públicas que obtemos, muitas vezes são irrelevantes para o meu negócio. E depois haverá também o desajustamento consequente dos instrumentos de mercado. Portanto, a obtenção de garantias será mais difícil e as próprias coberturas e condições serão mais conservadoras e restritivas. Portanto, o que é que subsiste? Subsiste o know-how dos gestores para tomar as melhores decisões quando estão confrontados com o risco próprio. Portanto, o foco passa então para a análise interna e isto implica juntar toda a informação que a empresa possui sobre o seu cliente. Portanto, nomeadamente os relatórios, mas a antiguidade do cliente, histórico de pagamento, saldos vivos, um parecer comercial. E aqui observamos desde logo as limitações entre a recolha da informação e o tempo da análise. E também a própria subjetividade
com as visões diferentes de cada pessoa e, finalmente, as divergências entre as áreas, como, por exemplo, uma área comercial em contrapartida, com uma visão bem diferente de uma área financeira sobre o mesmo cliente. Portanto, nesta primeira parte, o que é que verificamos? Que os instrumentos de mercado vão estar desajustados às necessidades, a informação pública torna-se cada vez mais obsoleta e sobra assim a análise interna que carece de profissionalização na maioria das empresas. Portanto, por onde começar? Nós devemos começar a olhar para os nossos dados. Portanto, isto seria o nosso primeiro passo. E entrando aqui na nossa segunda parte, aqui numa era digital, em que a informação circula rapidamente e de forma espalhada por sistemas, arquivos, websites, etc., é fundamental alinhar as opiniões e evoluir nos procedimentos. Portanto, devemos ser capazes de controlar toda esta informação de que dispomos e extrair dela a informação relevante. Portanto, acho que devemos seguir os melhores exemplos na gestão do risco de crédito. As empresas devem ter o seu próprio modelo de risco. Devem implementar uma política de crédito assertiva com base nos seus indicadores. Devem promover circuitos de automatização, como workflows, processos de aprovação, de clientes, de cobrança, e que permitam adequar estes tempos de respostas necessários. Automatizar relatórios de KPIs, criar ambientes específicos com ferramentas colaborativas para os colaboradores que ao mesmo tempo estejam interligados com diferentes áreas da minha empresa, cobrança, área comercial e financeira. E com isto tudo, também ter mapas em tempo real para poder ter uma visualização comportamental de todo este processo do order to cash. Para medir o risco eficazmente, o que é necessário? Portanto, eu devo extrair dados, indicadores, orientadores das tendências da atividade. E assim vai-me tornar as minhas comunicações mais rápidas, objetivas e assertivas. Vou ter que ser capaz de identificar o risco de um cliente, independentemente da informação que disponibilizo. Tenho que ser capaz de medir esse risco. Tenho que saber estimar as perdas potenciais. Identificar o comportamento dos meus devedores ao dia e ter um indicador que me revele esse comportamento. Devolver essa informação e tarefas às minhas equipas. Devo conseguir, então, manter esta atividade operacional monitorizada com um sistema de alertas e também não posso descurar a informação pública. Tenho que mantê-la nos meus sistemas e tenho que saber integrá-la para a informação mais relevante e poder, desta forma, assim, monitorizá-la. Portanto, trabalhar os meus dados e adotar uma gestão de risco de crédito avançada permite-me identificar oportunidades em segmentos de clientes de baixo risco e com limites de crédito por explorar. Permite-me também ser mais prudente em clientes cobertos por um seguro, portanto, evitando antecipadamente eventuais problemas e perdas. Assim, em termos, quem não assumir riscos certamente vai perder vendas, vai perder cota de mercado e porque vai estar presa a procedimentos e ferramentas de mercado já demasiado desajustados. Portanto, como devemos evoluir? Nós devemos evoluir partilhando o nosso conhecimento e contribuindo para a recompensação das boas práticas. Aqui estamos numa alteração de paradigma quanto à análise de demonstrações financeiras para suporte a projeções futuras. Existe um grande desafio pela frente no que respeita à atribuição de crédito bancário até. Sem um suporte suficientemente robusto para justificar um crédito, os bancos irão recorrer a garantias extras, nomeadamente as atuais garantias do Estado, para minimizar o custo desse risco, tornar-se incomportável. Portanto, prevemos que os terceiros que emitem opiniões de crédito com base nestes dados, como as seguradoras também, passarão a ser menos céleres e muito mais conservadores quanto à sua posição de risco perante uma empresa e vai deixar assim os gestores pouco confortáveis em sustentar as suas decisões com base nesses parceiros. Portanto, independentemente das diferentes velocidades a que circulam atualmente os dados dos clientes dentro da minha empresa,
O que é certo é que apenas podemos conseguir obter informação diária com dados integrados nos meus sistemas, com os meus dados. Porém, estes dados têm servido unilateralmente às empresas e existe aqui uma grande barreira na partilha desses dados. E depois, em acréscimo, não têm sido devidamente trabalhados, portanto, pela dificuldade no tratamento. E é este paradigma que tem que alterar rapidamente nas empresas portuguesas. Os principais atores devem dar o exemplo e as empresas devem contribuir com dados internos. E porquê? Porque passarão a explorar todo o universo de novas oportunidades que atualmente das quais não beneficiam. E aqui o que nós verificamos é que já há muitos anos nós observamos a ascensão de plataformas agregadoras de informação digital, sobretudo numa ótica de comercial, ou seja, muito virada para o consumidor final. Estas plataformas, com o passar dos anos, entenderam rapidamente que a opinião dos utilizadores também influenciava outros potenciais consumidores e rapidamente teria um impacto no produto ou serviço. A tal ponto que as empresas rapidamente focaram a sua oferta em torno dos produtos mais apetecidos, conjugando assim a qualidade às expectativas dos clientes. Portanto, importante também são os impactos que esses indicadores, junto desses sites, trazem para o mercado. Portanto, as experiências dos consumidores influenciam positivamente a economia e permeia os agentes que tendem a satisfazer melhor os seus clientes. Aqui nestes slides temos estado a ver motores de busca em que nos dão várias notações e nós verificamos que, por exemplo, o maior exemplo pessoal são os restaurantes e que estes motores nos permitem até identificar os nossos padrões de comportamento e os nossos gostos. E ao contrário, portanto, um mau produto também com má classificação tem um impacto considerável e contribui muitas vezes para a oferta e a procura dos mesmos. Portanto, aqui a mensagem é que se tivermos que fazer uma ponta ao B2B, as próprias empresas devem ter acesso às bases de dados. Os bancos já partilham entre si a informação sobre os seus clientes. Estamos aqui a falar de centenas de variáveis que são comunicadas periodicamente. E as telecoms também partilham bases de dados setoriais. As próprias plataformas setoriais, existem já algumas. Neste caso, meto aqui um exemplo de transitários, em que temos aqui alguns portais que nos permitem ter aqui umas experiências comportamentais, mas só sobre aquele serviço. Portanto, e esta informação partilhada tem evoluído ao longo dos anos. Portanto, tanto na frequência da atualização, bem como também na quantidade dos dados comunicados. E as empresas poderiam contribuir muito mais, exigindo também muito mais, nomeadamente o acesso à centralização de responsabilidades de crédito dos seus clientes. Isso já é um tema já debatido há muitos anos, mas que também nunca se viu propriamente ser posto em prática. Portanto, aqui devemos ser capazes de usar as tecnologias existentes e tirar mais proveito aqui do Big Data transacional da economia. E aqui, para um bem comum, queria permitir o autorregulamento do mercado e a consciencialização do tecido empresarial quanto ao cumprimento das suas obrigações nesta componente do crédito comercial. Portanto, em suma, o futuro do crédito comercial nas empresas passará pela circulação global de informação, que terá que ser mais precisa e transparente, dos vários agentes com quem operam os seus clientes. E irá dar lugar, assim, e eventualmente cada vez mais comuns, a portais e plataformas agregadoras de informação, trabalhada em tempo real, com machine learning, para consultarmos, gerirmos e efetuarmos as transações B2B de uma forma muito mais segura e eficaz. Portanto, a Accessor, e aqui em termos do contributo
a Accessor já se debruça há vários anos na democratização do risco de crédito. E hoje ela é uma empresa que oferece a solução mais completa relativamente a esta parte. Portanto, porquê? Porque já trabalhamos a qualidade dos dados dos nossos clientes, incluímos informação pública nos nossos modelos e também beneficiamos de um repositório de experiências de pagamento em tempo real. Aqui remete-me para aquele gráfico que vos mostrei inicialmente. E usamos um modelo de risco que é calibrado, autocalibrado, através de inteligência artificial. E devolvemos aos nossos clientes 3 indicadores fundamentais para esta gestão diária e para a sua tomada de decisão. E aqui este gráfico apenas para também resumir que os nossos modelos acabarão por ser muito mais preditivos que qualquer outro modelo que se possa criar e graças ao contributo da nossa base de dados, ainda melhor serão tomadas as decisões dos nossos clientes. Portanto, em termos de conclusões, queria aqui referir 4 aspectos. O primeiro é que as empresas vão passar a assumir mais risco com os seus clientes. O segundo é que os instrumentos de mercado não vão responder de acordo com as necessidades. O terceiro é que vai ser fundamental mudar a gestão do risco tradicional, começando por trabalhar os próprios dados da empresa. E o quarto, e mais importante, é as empresas devem contribuir com as suas experiências B2B em seu benefício e em benefício da própria economia. E agora passava aqui a palavra ao Paulo. Paulo. Obrigado, Mário, pela excelente apresentação. Espero que esteja a ser, portanto, do agrado de todos. Relembro que agora vamos rapidamente ver um vídeo de apresentação da Accessor e da solução Accessor 360 para o mercado. Durante esta apresentação de vídeo podem colocar todas as vossas questões relativamente a esta apresentação, as questões que queiram colocar ao Mário. Portanto, estou utilizando para isso o bate-papo, o chat, portanto, que está aqui do lado direito do vosso ecrã, e depois estas questões que serão respondidas por e-mail para não prolongar em demasia este webinar. Também existe aqui a possibilidade, para a qual agradecemos, de responder ao inquérito de satisfação que nos ajudará seguramente, portanto, a melhorar os nossos webinars. No mundo em mudança, as novas oportunidades surgem associadas à capacidade de se adaptar e ficar um passo à frente. As empresas precisam de soluções inovadoras para poder tomar as melhores decisões. No cenário global atual, a gestão do risco de crédito assume um maior protagonismo no dia-a-dia das empresas. Todos os dias, milhões de transações comerciais são realizadas em todo o mundo, o que consiste num conhecimento valioso sobre comportamentos de pagamento. A Accessor aplica inteligência artificial a esta informação transacional, recorrendo a técnicas de machine learning nos seus modelos para prever o risco de crédito, permitindo obter 3 indicadores personalizados. Índice de comportamento de pagamentos, que permite conhecer a forma como os seus clientes se comportam face às obrigações. Risco de incumprimento imediato, que calcula a probabilidade de incumprimento no pagamento das suas faturas. E limite de crédito, que indica o valor máximo a conceder ao seu cliente em cada momento. A Accessor coloca estes indicadores à sua disposição na inovadora plataforma cloud Accessor 360, que lhe permite cobrir todo o seu processo Order to Cash. Solicite apreciações de crédito de forma ágil. Analisa automaticamente qualquer operação comercial. Controle 100% da sua carteira de clientes. Faça a gestão de todo o processo de cobranças e disponha de um avançado sistema de análise e painéis de controlo.
Graças à plataforma Accessor 360, a sua empresa poderá reduzir os atrasos, aumentar as suas vendas e melhorar a sua eficiência. Tudo isto através da Accessor, empresa especializada na gestão do risco de crédito com mais de 20 anos de experiência, reconhecida enquanto agência de rating de âmbito europeu, com operações na Europa e América Latina. Accessor 360, uma solução avançada para que possa focar-se no que realmente importa, os seus clientes. Ora, muito bem, aqui estamos de volta, portanto, em jeito de conclusão, para finalizar aquilo que foi o nosso webinar. Queria agradecer a presença de todos, espero que tenham dado por bem emprego este tempo, estes 30 minutos que passaram connosco. Disponibilizamos aqui todos os nossos contactos para que, de alguma maneira, possam entrar em contacto connosco e também relembro que a gravação do webinar será disponibilizada nos vossos e-mails nas próximas 48 horas e que também deverão responder ao inquérito de satisfação para nos ajudar a melhorar, portanto, o formato dos nossos webinars. E deixo aqui também uma palavra para o Mário para se despedir e agradecer ao Mário a sua presença neste webinar. Obrigado, Paulo, e obrigado a todos pela vossa presença. Até à próxima. Obrigado. Obrigado.